Bom dia, então, a todos. Muito obrigada pela presença de vocês no webinar de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu acredito que alguns de vocês eu já reconheço pelos nomes, né? Já participaram de outros webinars nossos. Eu sou a Paloma de Paula, eu sou moderadora desse webinar e eu sou especialista de marketing aqui da Hyperterm para a região da América do Sul, com foco em ações mercadológicas e também nos usuários finais das nossas tecnologias. A nossa sessão de hoje abordará sobre a importância do controle de altura da tocha no processo de corte a plasma. E o apresentador da nossa sessão será o especialista da Hyperterm, Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo, ele está há 5 anos aqui na Hyperterm como engenheiro de produtos e aplicação para a América do Sul e também América Central. O Rodrigo é formado em engenharia de computação pela Universidade de São Francisco e tem MBA em gestão empresarial pela FGV. Ele tem 22 anos de experiência nas áreas de solda e corte e atualmente aqui na Hyperterm ele é responsável por CNC, THC, laser, jato d'água e processos 3D. Eu gostaria também, antes de chamar o Rodrigo para começar a apresentação, comunicar a todos vocês que a nossa sessão de webinar está sendo gravada e que posteriormente, hoje ou amanhã, vocês irão receber no e-mail de vocês. Caso alguém não receba, por favor, nos encaminhe uma mensagem nesse e-mail que tem aparecendo agora na tela, ou vocês podem nos ligar diretamente, podem pedir para falar comigo, para que a gente entenda o motivo do qual vocês não receberam. A mesma sessão ela é também postada na nossa página do YouTube e do Facebook, depois da apresentação. E também gostaria de falar em relação às perguntas. Caso vocês tenham perguntas durante a apresentação, vocês podem nos enviar, porque depois, no final, a gente tem 10 minutos dedicados para responder. Ok? Então, agora eu vou introduzir o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Paloma. Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Nós vamos começar essa sessão hoje falando sobre o controlador de altura e a importância dele no processo de corte, principalmente no processo de corte plasma, como a gente está focando um pouco mais nisso, tá? Então, para iniciar, explicando aí o que é um controle de altura, que a gente chama de THC. E THC vem do inglês, né, Torch Height Control, que significa controlador de altura da tocha. E ele é um sistema que vai incorporado aí ao conjunto de equipamento plasma, numa mesa de plasma, né, que é incorporado a um elevador de tocha, que pode ajustar eletrônica ou mecanicamente a distância entre o bico da tocha e a superfície a ser cortada, né? Então a gente pode notar aqui no slide, né, que eu tenho aí o bico da tocha desenhado, né? E a superfície de corte, que seria a chapa que a gente quer cortar. Então, essa distância ela é muito importante para o processo de corte plasma. Se eu estiver trabalhando com a distância errada, a gente vai incorrer em alguns problemas de qualidade, a gente pode ter alguns outros problemas aí em relação ao corte, que a gente vai falar no decorrer desse webinar, tá? Então, só para a gente fixar bem, quando nós falarmos o termo THC, a gente está se referindo ao controle de altura, tá? Como ele é comumente chamado aí. Basicamente, a gente falando de qualidade de corte, tá? A primeira função do THC, ele serve para subir e descer a tocha, né? Então ele tem uma função principal aí mecânica, que seria de subir e descer a tocha, a fim de manter a qualidade de corte consistente. Se a tocha ela tiver muito alta ou muito baixa, o corte ele vai sair com angularidade, né? Ele não sai reto. Então, essa angularidade, a gente usa uma norma chamada ISO 9013 para medir essa angularidade e ela tem alguns ranges que a gente tem que atender, né? Então, dentro dessa angularidade possível aí pela norma, a gente tem que estar o mais reto possível, o mais próximo de 90 graus, tá? Então, essa é uma das grandes funções aí do THC em relação à qualidade, tá? Um outro detalhe é que as variações da chapa, você nunca tem a chapa completamente reta, né, em cima da mesa, pode ser tanto por uma imperfeição da mesa, sujeira, né, escória já de outros cortes que está em cima da mesa, ou uma chapa mais fina também, que ela vai ondular
em cima da mesa, né, ela acaba tornando mais difícil da gente manter um corte com qualidade consistente, se a gente não tiver o controle de altura eficiente aí para fazer esse trabalho. Então aqui à esquerda a gente consegue visualizar o desenho de uma tocha, né? E a parte de baixo ali a gente vê o arco plasma. E nota que ele não é perfeitamente reto, ele tem um formato de chama. Tá? Então esse formato de chama é o que vai implicar diretamente na qualidade baseado na altura. Se a gente trabalhar com a tocha muito baixa, tá? Se nessa situação que a gente está vendo agora ali, a tocha está muito baixa, ou seja, muito próximo do bico, dá para a gente notar que ele está pegando uma área curva dessa chama, né? Então o que acontece? Eu vou incorrer num ângulo negativo, tá? A gente consegue visualizar aqui, nessa área aqui, ó, que a gente tem, só um minutinho, vamos lá, aqui nessa área, né? Que a gente está vendo aqui em cima da tocha, a gente consegue visualizar uma área um pouco mais arredondada, né? Então isso não seria o ideal para a gente, tá? Da mesma forma, se eu tiver com a tocha muito alta, eu vou pegar também uma situação onde eu tenho uma área mais arredondada, ao contrário, né? Ou seja, inclinada para o outro lado, que vai me dar uma angularidade positiva. E para eu trabalhar de forma ideal, eu tenho que pegar a parte mais central, tá? A parte mais central do arco elétrico, que é essa parte mais reta. É onde eu consigo estar mais próximo dos 90 graus. Tá? Então, assim, dá para a gente ver claramente que a localização da chapa em relação ao bico da tocha, ela é extremamente crítica para a gente manter uma qualidade de corte consistente. Tá? A gente consegue ver nesse próximo slide aqui alguns exemplos de qualidade, né? Nesse slide superior eu vejo uma angularidade positiva, tá? Que ela está na parte de baixo da chapa, ou seja, a tocha estava muito alta nesse caso e ela gerou uma angularidade, aqui fica fácil da gente visualizar. A que está embaixo dela, ela está com angularidade negativa, ou seja, a tocha estava muito alta, ela estava pegando numa parte mais alta da chama, né? E essas amostras que estão do lado direito do slide, né? Você vê que tem diversas espessuras e ela mantém uma qualidade constante. Se você olhar para o lado direito, você vai conseguir ver que elas estão bem retas, praticamente 90 graus, independente da espessura que eu tenho de chapa, né? A gente tem várias chapas aí apresentadas e com várias espessuras, ok? Bom, alguns tipos de controle de altura que são bem comuns já, né? A gente tem os THCs mecânicos e os pneumáticos, que eram os modelos mais antigos. Os mecânicos ainda são muito utilizados para os sistemas de oxicorte, tá? Que é esse sistema com cremalheira, né? Então eu tenho a cremalheira que a gente vê ali em cima e eu tenho um botão que é onde eu ajusto manualmente a altura. E além disso, eu posso ter também um sistema de pistão pneumático ali que ele sobe e desce a uma determinada altura já pré-programada. Tá? Isso daí, na verdade, é um elevador com ajuste manual. Ele depende exclusivamente da vista do operador para ele determinar que altura que ele tem que trabalhar. Então, se o operador não enxergar direito ali qual que é a altura que ele... Vamos imaginar que a gente está falando de 3 milímetros, né? Tem que ter uma visão de lince para ele enxergar que está a 3 milímetros de altura, principalmente com o arco elétrico aberto. Então fica bem difícil da gente controlar isso daí realmente visualmente, né? Do lado direito, eu tenho um sistema também já mais antigo, que é o sistema com rollerball. O sistema com rollerball, ele tem esferas embaixo, né, na parte inferior aí dele, e ele vai seguindo a chapa, mas também ele acaba tendo vários problemas, por exemplo, com sujeira, a própria escória que é gerada quando você vai iniciar o corte, né? Uma sujeira que você tenha na chapa, uma chapa empenada em uma distância muito pequena, você não vai conseguir ter uma qualidade boa, né? Ele vai ser muito sensível a qualquer coisa que você tem em cima da chapa, tá? E continuando aí hoje, eletronicamente, né? A gente tem os THCs de controle eletrônico, tá? Que basicamente eles compõem um sistema com 3 peças, que é o elevador, que é o lifter que a gente vê em pé, que nada mais é do que a parte mecânica, né? Ele tem um motor ali que vai fazer o movimento do suporte de tocha ali, onde está segurando a tocha, tá? A gente tem um sistema interno com guias
uma rosca sem fim que vai subir e descer esse sistema eletronicamente, tá? Ou mecanicamente, mas controlado eletronicamente. Ao lado direito eu tenho a caixa de controle, que é o cérebro, né? Então vamos deixar assim, o elevador é o braço que vai trabalhar e a caixa de controle é o cérebro que vai comandar esses movimentos. Quando ele tem que subir, quando ele tem que descer, todo o controle que vai ser feito, que a gente vai visualizar agora daqui para frente, né? E eu também tenho mais um integrante que pode ser tanto essa pecinha que a gente está vendo ali, que é um IHM, que é uma interface homem-máquina, né? Que é a interface que eu vou ter com o operador, onde ele vai fazer todos os ajustes, ajustar os valores que ele quer utilizar aí, que são baseados nas tabelas de corte, né? Ou isso ainda pode ser feito, em alguns casos, no próprio CNC, tá? Que é quem vai controlar também o controlador de altura eletrônico, né? Então eu precisaria, no mínimo, nesse caso aí, do elevador e da caixa de controle, e o IHM ele é um opcional. Se eu estiver trabalhando com o CNC já fizer o controle, enviar os dados direto para a caixa de controle, eu não preciso do IHM para trabalhar. Ok? Bom, como que funciona o THC, né? Como que a gente faz? A primeira coisa que ele vai fazer é encontrar a chapa, porque a gente não sabe exatamente a que altura da tocha a chapa se encontra em cima da mesa, né? Então a gente tem uma representação da tocha ali e a mesa de corte embaixo. E se vocês notarem, essa mesa está inclinada. Então, automaticamente, a chapa também vai estar inclinada. E se essa chapa não estiver nivelada e paralela com o pórtico e o trilho, a tocha pode bater e vai causar danos aí prematuros ao consumível e pode até chegar ao caso mais drástico aí de estragar a tocha, né, de danar a tocha. Tá? Então a gente consegue visualizar agora aqui que a tocha, conforme ela se move, ela toca a chapa, né? Então ela parte de uma altura, vamos dizer ali, supondo ali 2, 3 milímetros, e conforme a chapa está inclinada, se eu não tiver o controle de altura, no final ela já está tocando a chapa, né? Então ali eu estou danificando meus consumíveis e também danificando provavelmente a tocha se ela bater com uma determinada força, tá? Para que isso não aconteça, nós temos alguns sistemas que ele vai fazer o controle automático desse nivelamento, tá? Então, o que ele faz? Ele vai ajustar automaticamente a altura da tocha baseado na posição que a chapa tiver colocada, tá? Então, eu tenho alguns dados aqui nesse slide, a gente consegue visualizar dois LEDs do lado direito superior, um escrito sensor ômico e o outro stall force. Nós vamos explicar nos próximos slides o que é cada um e para que eles são usados, tá? Mas só assim, vocês notem que eles vão acender os dois conforme a tocha baixa e encosta na tocha, tá? Então tem uma sequência de funcionamento aqui. A primeira coisa que ele faz é voltar para o homing, tá? Ou seja, ele volta para uma posição 0 até ele encontrar um switch mecânico que vai acionar o fim de curso superior do controle de altura, tá? Para ele saber onde é o ponto 0 dele, para ele começar a partir. Então a gente chama isso de homing, tá? Quando o operador aciona o botão Start para começar a cortar, tá? Ou ele vai apertar o botão de início, né? Alguns sistemas são ligados no equipamento e ele vai mover a tocha abaixo até que ela encontre a chapa. E aí vocês veem que ele encontrou o contato ômico primeiro e depois ele acendeu o LED do Stall Force, tá? Reparem que ele vai tocar, vai fazer o contato ômico e em seguida o Stall Force. Por quê? Nesse caso o contato ômico está desabilitado, tá? Mas a gente vai explicar direitinho o que é para vocês entenderem bem. Feito isso, ele vai retrair para uma altura determinada, que estão nas tabelas de corte que a gente fornece, que é a altura de perfuração, que é a altura que eu vou fazer a perfuração da chapa, tá? Depois disso, ele inicia a transferência de arco, faz a perfuração e a gente já pode notar que nesse momento eu tenho um acúmulo de metal derretido em cima ali da chapa, tá? Se eu não tiver um controle de altura para fazer a movimentação que a gente vai ver agora, ali eu já começo a ter um problema de corte, tá? Então note que conforme ele sai dessa poça de metal, ele baixa a tocha para uma altura que a gente chama de altura de corte, até que o operador pressione o stop, né? Ou que ele chegue ao final do programa que está determinado no CNC. Tá?
Então, voltando 2 passos aqui, né, ele vai iniciar a transferência, perfurou, e agora ele automaticamente baixa para uma segunda altura, que a gente chama de altura de corte. Ok? Bom, como que o IHS pode ser feito? Tá? O IHS, que a gente chama, é o sensado, o sensoriamento inicial da altura. Tá? Vem do inglês também, Initial Height Sensing, que é o primeiro passo que o THC tem que fazer, porque ele não sabe em que altura está a chapa, nós temos que determinar isso de alguma forma. Então ele também não vai saber quando que ele tem que se deslocar e se posicionar a posição de altura ideal para fazer o corte de perfuração. Né? O IHS ele está buscando a posição ideal para iniciar o corte. Essa posição são os valores de tabela que a gente mencionou no slide anterior. Então, se eu determinar, por exemplo, que a minha altura de corte são 3 milímetros, normalmente a altura de perfuração é o dobro da altura de corte. Então, ele vai perfurar com 6 milímetros, para que ele não tenha um desgaste prematuro aí dos consumíveis, tá? Esse sistema de IHS, ele pode ser feito por duas formas, tá? A primeira forma é por stall force. Stall force, ele usa uma sobrecarga da corrente do motor para fazer a reversão do sentido dele. Então, vamos dizer, quando o motor encontra um ponto que ele começa a forçar o motor, automaticamente, de forma elétrica, né, o motor tem um aumento da corrente. E esse aumento da corrente a gente limita um valor que está naquela caixa de controle, e quando ele chega nesse determinado valor, ele entende que o motor está forçando, que ele tem que voltar para reverter para a posição contrária. Tá? Então, essa é a forma que a gente usa de stall force. E o outro sistema é por contato ômico. O contato ômico ele funciona como um curto-circuito. Quando o positivo encontra com o negativo, ele volta automaticamente. Então ele tem uma sensibilidade muito maior. Assim que ele tocou a chapa, que é condutora de energia, a tocha encostou na chapa, ele sobe automaticamente simplesmente pelo fato de ter gerado um contato ali de um curto do positivo com o negativo. Ok? O stall force ele tem algumas formas de trabalho onde ele é necessário, tá? Por isso que ele existe. O contato ômico sempre vai ser uma solução melhor e mais confiável, tá? Ele é muito mais sensível do que o stall force. A gente vai ver nos próximos slides aí o porquê, tá? Mas, por exemplo, uma aplicação do stall force é quando eu vou fazer um corte plasma com a chapa submersa. Se a chapa está submersa, ela tem uma lâmina d'água por cima dela. Se eu for usar o contato ômico, a água também é condutiva. Então, no momento que a tocha tocar a água, ela subiria, e não no momento que ela encostasse na chapa. Então, nesse caso, por exemplo, num corte submerso, eu utilizo o stall force. Tá? Nos outros 90%, 95% pelo menos aí de formas de trabalho, o contato ômico vai ser melhor aplicado. Como que funciona quando eu estou usando por stall force? A gente vê novamente aquela representação da tocha e se você notar a chapa que está em cima da mesa ali, ela está empenada, tá? Então o que acontece? A gente vai notar nos LEDs novamente lá no lado direito em cima, né? Que eu vou ter o toque do contato ômico, mas ele não vai utilizar, ele está desabilitado e ele vai fazer pelo excesso de stall force, tá? Então notem o que vai acontecer quando a tocha baixar. Primeiro o operador apertou o Start, ele vai mover a tocha para baixo, tá? A tocha chegou, encostou o contato ômico, já foi acionado e ele pressionou a chapa para baixo. Tá vendo que a chapa ficou reta agora, tá? Agora, nesse momento que eu excedi o stall force, ele vai usar o feedback que ele tem do encoder, do motor, para voltar para aqueles, vamos dizer, novamente usando como exemplo, os 3 milímetros que eu tinha que usar para a altura de corte, ou 6 milímetros, que seria a minha altura de perfuração. Então ele vai voltar e o que acontece? Quando ele volta, a chapa desempenou e ela está praticamente encostada ali na ponta da tocha. Tá? Então o que vai acontecer nesse momento? Eu não vou ter uma altura de corte correta. Tá? Minha altura de corte não está de acordo com o que eu precisaria. Tá? Quando eu utilizo o contato ômico, o que acontece? Ele vai descer. Tá? No momento que ele chega, no momento que ele encosta na chapa, ele para e já retrai. Tá? E ele retraiu para a altura de perfuração corretamente.
Tá? Então, nesse momento, eu estou na minha altura de corte correta. Tá? Saindo da parte de localização da chapa, nós partimos para a parte de controle do arco elétrico durante o corte. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho uma representação de uma chapa ali, que ela está empenada, né? Você nota que a chapa está empenada, eu já estou com o meu arco elétrico aberto, a gente vai visualizar do lado esquerdo ali a tensão de arco, e o que acontece durante o corte. E abaixo eu tenho a altura ali, tá? Desculpa que está em polegadas, tá? Esse 0,62 está em polegadas, e em cima são 135 volts, que é a voltagem que está programada para o corte. Tá? Então vamos notar, sem o controle de tensão de arco, que é o que a gente vai usar no THC para fazer o controle, o que acontece com a tocha durante o corte. Tá? Nota que ela não está subindo e nem descendo, ou seja, o controle está fixo, a minha altura baixou, a minha tensão baixou também de ar, que agora ela está subindo novamente, porque ele passou por uma montanha ali e voltou a cair, né? Então a gente consegue notar que ela baixa a tensão, sobe a tensão, e baixa a altura e sobe a altura novamente ali. A altura que a gente está falando, a distância entre a tocha, o bico, né, e a chapa. E essa altura é o que é fundamental para a gente manter o processo de corte. Então, o corte dessa chapa, ele não vai sair com uma qualidade ótima, né? Numa qualidade que a gente espera que ele saia. Quando a gente utiliza a tensão do arco para fazer esse controle, tá? Então eu estou setando ali 129 volts. E o sistema, aquela caixa de controle do THC, ela vai mandando sinais para o motor para ele subir e descer a tocha de acordo com a necessidade, tá? Então acompanha ali que ele vai ter uma variação aí de mais ou menos 2 volts, que é normal, tá? Porque ele não tem uma reação tão rápida, porque senão qualquer cisco que tiver em cima da chapa ele vai mudar, né? E note como que ele vai trabalhar já de uma forma diferente durante o percurso da chapa. Se vocês notarem, está subindo a tocha e agora ele vai descer a tocha para manter sempre aqueles 129 volts, tá? Então, reparem, ele sobe automaticamente a tocha e baixa a tocha quando ele começa a descer, mantendo sempre uma altura padrão, que é a altura ideal de corte que a gente falou no início, né? Para a gente manter aquela sempre no meio da chama, né? Para pegar a parte mais reta dela, tá? Como que a gente faz isso daí? Esse controle de altura, ele não pode ser medido diretamente. Eu não consigo medir com uma régua ou medir de alguma forma ali, porque o arco elétrico ele não é sólido, né? Ele é um plasma, né? Então eu não consigo ter a medição disso daí. No entanto, esse arco ele cria um potencial de tensão entre a chapa e a ponta do eletrodo. Quando a altura da tocha varia, a tensão do arco também varia. Então, a gente viu no último slide que ele variou ali de 127 a 129. A cada 1 volt, eu tenho mais ou menos 1/10 de milímetro que tem de variação de altura. Isso aí eu consigo medir. E se eu consigo medir, eu consigo controlar. Tá? Então, essa é a importância que a gente tem do controle de altura. É fazer justamente esse controle de altura baseado na tensão do arco, tá? Essa tensão, se a gente notar aqui nesse desenho mais explodido, tá? Você vai ver que ele pega da ponta do eletrodo, ou seja, onde eu tenho aquele inserto de hafnium no eletrodo de plasma, né? Até a parte inferior da chapa. E ela é proporcional ao comprimento do arco, essa tensão que é criada ali. O controle de altura, o THC, ele está monitorando essa tensão o tempo todo para mover essa tocha para cima ou para baixo, conforme for necessário, para a gente manter sempre a voltagem que tiver pré-determinada. Só que a gente tem ainda um porém, tá? O hafnium, que é esse inserto que a gente está vendo na foto do eletrodo ali, que tem o hafnium insert, tá? Aqui está à esquerda. Quando ele está novo, ele tem mais ou menos 1 milímetro de desgaste, tá? Ele vai ter 1 milímetro para ser desgastado, para ficar como ele está na foto da direita, tá? Como está usado ali, tá? Esse 1 milímetro, se a gente voltar 2 slides para trás aqui, se a gente lembrar ali 1 milímetro, ele vai ter uma variação de mais ou menos 10 volts aí, tá? Então, essa variação de tensão, ela teria que ser corrigida pelo operador da máquina. Por quê? Se a gente manter aqui o eletrodo novo, se você notar na foto que está do eletrodo novo ali, na foto de baixo, que tem o desenho da tocha,
note que ela está com uma altura. E no usado ele tem uma altura muito inferior, ou seja, ele vai estar pelo menos 1 milímetro mais baixo ali, que é o desgaste do Hafnium, tá? Então, o que acontece? Se eu não fizer manualmente esse controle da tensão, ou seja, o operador ir até lá e ajustar a tensão de arco para controlar esse desgaste do Hafnium, tá? A tocha vai estar pegando praticamente na chapa e nós vamos estar cortando com a altura incorreta, né? O que a gente faz no nosso sistema, tá? Para manter isso daí? Primeiramente, o sistema altera entre uma altura de corte e perfuração para aumentar a vida útil do consumível, tá? Então eu tenho a tocha na parte superior ali, eu tenho ela trabalhando com a perfuração e corte na mesma altura. Vocês notam que todo o metal derretido está voltando para o eletrodo. E aí você consegue visualizar na foto que está na direita que a perfuração mais próxima da chapa está danificando prematuramente os consumíveis. E no que eu tenho inferior, você vai ver que a perfuração na altura adequada, ou seja, praticamente o dobro aí da altura de corte, eu tenho um desgaste muito menor do consumível. Isso aí é feito automaticamente pelo controle de altura, tá? Em relação ainda ao sistema de ajuste de tensão, tá? Nos sistemas da Hypertherm, a gente tem um trabalho que vai fazer a otimização desse controle de tensão. Então, ele trabalha tirando amostras da tensão durante o corte para manter sempre, para ele saber quanto que está o desgaste do eletrodo. Então, a gente vai vendo ali que os operadores acabam jogando fora os consumíveis antes de ele estar completamente utilizados. A gente vê nos desenhos embaixo ali que eu tenho um eletrodo novo, numa determinada altura, ele parcialmente utilizado, já a tocha bem mais baixa, né? E ele com mais ou menos 60% da utilização, a tocha já está pegando na chapa se o operador não fizer nenhum tipo de ajuste, tá? Os THCs da Hypertherm, a gente faz esse ajuste automático no decorrer da vida útil dos consumíveis. Então, mesmo com o eletrodo desgastando, ele vai fazer um ajuste na tensão de arco automaticamente para ele manter sempre essa tensão de arco correta, ok? Essa tensão de arco ela não é previsível, tá? Então o THC vai gravando isso daí numa memória volátil e ele vai fazer uma média, vai usar um loop contínuo, vai fazer uma média disso daí com essas informações para manter sempre essa altura de corte o mais correta possível. Com todo esse controle que a gente tem do THC, nós conseguimos ainda fazer um trabalho de redução do corte, do tempo entre cortes, tá? O tempo de corte, a gente só consegue alterar se eu mudar a velocidade de corte. Eu mudando a velocidade de corte, eu tenho várias implicações em qualidade. Eu posso piorar a qualidade, eu posso aumentar a quantidade de escória, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado mudando a velocidade de corte. Mas e se eu quiser aumentar minha produção, mais peças por hora, né? Sendo que eu tenho várias peças para cortar, eu tenho uma produção de peças todas para cortar, né? Como é que eu posso fazer isso? A Hypertherm criou um sistema também que a gente chama de Rapid Part, que ele é um processo que vai trabalhar com o tempo entre cortes, ou seja, o tempo de máquina quando ela não está cortando. Isso daí está junto à pré-vazão de gás, o IHS, que é aquela sensoriamento inicial do corte, né, da altura da chapa, a movimentação da mesa e o tempo de retração da tocha. Então, se a gente notar nos dois primeiros itens aí, o Command THC com o pré-flow durante o IHS, né, e o Command THC normal, a gente vê que o tempo que ele leva para fazer ali, ó, eu tenho o tempo de retração abaixo ali, que leva mais ou menos 1 segundo, a movimentação da mesa, que nada mais é do que eu terminei um corte, eu estou movendo até a próxima perfuração onde eu tenho que fazer, né? E o IHS, que é aquele que leva mais tempo, porque ele não sabe onde está a chapa. Então ele tem que descer lentamente o controle de altura para ele não ter uma colisão, né? E ainda nesse primeiro momento aí, eu tenho ainda acima dos 7 segundos ali a pré-vazão de gás que estava feita fora do IHS. A gente consegue agregar essa vazão de gás aí, a pré-vazão, com o IHS e reduzir ali mais ou menos 1 segundo, tá? Mas mesmo assim a gente fica entre 6,5 e 7 segundos cada perfuração com esse processo.
Com o sistema Rapid Part, tá? Com o ArcGlide e o sensor THC, a gente consegue reduzir isso daí para mais ou menos 2 segundos. Tá? Então eu consigo reduzir o tempo de retração, porque eu tenho um controle já, eu sei mais ou menos onde a chapa está, eu sei que altura ela está, ele desce rapidamente até uma determinada altura e mais lentamente quando ele estiver se aproximando mais da chapa. O tempo de movimentação da mesa, ele também acaba sendo o mesmo, porque eu estou movendo no mesmo furo de um para outro, né? E o IHS também, eu consigo reduzir bastante o tempo aí pela movimentação rápida desse eixo, tá? Como que ele é feito? Eu faço uma calibragem automática da altura durante a movimentação. Tá? Eu tenho movimentação rápida desse eixo Z, que é o eixo do controle de altura, né? Para fazer a altura de retração. Eu faço a pré e a pós-vazão de gás durante o IHS. Com isso, eu consigo reduzir drasticamente aí o tempo entre cortes. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma flange aí com 8 polegadas, ou seja, uma flange de 20 centímetros, com 8 furos como essa que a gente está vendo aí, eu consigo aumentar em até 100% a minha produtividade, o número de peças por dia. Porque por furação, eu estou ganhando aí mais ou menos 7 segundos, tá? Perdão, 5 segundos, tá? Então, se a gente olhar ali a quantidade de peças por dia que a gente tem com o ArcGlide ou com o sensor THC e o que a gente tem com o Command, né? A gente vê que está praticamente o dobro ali da quantidade de peças, tá? Isso daí tudo é feito sem que o operador tenha que fazer nenhuma intervenção. É tudo feito automaticamente pelo controle de altura. Ele já vai fazer isso de uma forma automática, tá? Então a gente pensa assim, poxa, se eu vou pegar uma chapa de 12 metros e vou cortar em 4 retângulos, eu vou ganhar 5 segundos em cada corte, eu tenho 3 perfurações, estou ganhando 15 segundos numa chapa. Não é considerável. Mas se eu tiver 600, 1000 peças para cortar numa chapa, a cada perfuração, vamos dizer que cada chapa tem uma perfuração só, né? Nós estamos falando de uma quantidade de tempo bem grande aí por chapa que a gente consegue ganhar com isso. E é aí que a gente, obviamente, quanto mais perfurações eu tiver, maior vai ser o meu ganho em número de peças por dia, ok? Então, para a gente chegar aqui num ponto de equilíbrio, tá? Eu gostaria de falar quais são os 3 principais valores desses controles de altura da Hypertherm, tá? Baseados no que a gente viu. Então, assim, o aumento da consistência na qualidade de corte, ou seja, com o controle eletrônico e por base de tensão, né? Eu consigo ter uma qualidade constante no meu corte. Eu vou aumentar a vida útil dos consumíveis utilizando aquela altura de corte, altura de perfuração e também aquele sistema de amostragem de tensão que ele tira, garantindo que eu vou usar o consumível por toda a vida útil dele e não jogar ele fora antes dele ter gasto totalmente o potencial dele, tá? E eu consigo ainda um aumento de produtividade, ou seja, redução de tempo aí entre os cortes, chegar até 100% aí de aumento de produtividade, né? Quem que não gostaria aí de dobrar a produção num determinada situação aí, tá? A Hypertherm ela oferece alguns THCs aí de modelos diferentes, alguns deles são integrados aos CNCs, como é o caso do Sensor TI e o Sensor THC, que são os dois que estão à esquerda, né? E eu tenho sistemas autônomos, que são o Sensor PHC e o ArcGlide, que é o que estão à sua direita aí na tela. Tá? Esses sistemas podem ser instalados em qualquer CNC e qualquer sistema de plasma. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida para isso daí, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Rodrigo, muito obrigada pela apresentação, muito, muito educativo o tema que você trouxe aqui hoje para a discussão. E eu queria, vou dar um tempinho para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para nos enviar, podem mandar aqui pelo chat ou pelo question, que aí a gente vai responder essas perguntas. Eu ainda não tenho nenhuma pergunta aqui, porém eu sei que tem pessoas, quando o tema é um pouco mais complexo, gostam de mandar e-mail, e pelo que eu vi aqui, eu já recebi 2 e-mails. Então, depois a gente responde esses e-mails. Caso alguém também não queira mandar
via chat ou question, por favor, podem nos mandar um e-mail para esse endereço eletrônico que aparece na tela, marketingsa@hypertime.com, ou também nos ligar nesse telefone, 2406-2636. Muito obrigado. Bom, acho que não tenho realmente nenhuma outra pergunta, então a gente vai encerrar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos pela atenção aí e pelo tempo de vocês.